A Belle Époque foi, em suma, uma época caracterizada pelos avanços técnicos científicos e relativa paz no Ocidente. Durou cerca de 43 anos, tendo seu começo em 1871, com o final da Guerra Franco-Prussiana, e o seu término foi em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. Oriundo da Revolução Industrial pelo qual os países do Hemisfério Norte passaram, o período caracteriza-se por um sentimento de euforia com o progresso. A mecanização do trabalho, a produção em escala jamais vistas de bens e o desenvolvimento científico foram os responsáveis por essa euforia. Grandes figuras históricas, ainda extremamente relevantes no dia de hoje, eram contemporâneas desse tempo, como Picasso, Einstein e Freud. O progresso material foi de grande importância, com as invenções do telefone, avião, carro e telégrafo sem fio, por exemplo. Os centros urbanos e culturais da época eram Londres, Berlim, Paris e Viena. A expressão cultural também foi imensa. O cinema, os cabarés e o movimento impressionista são frutos do período. O maior símbolo da época foi a chamada Exposição Universal, que aconteceu em 1900 na cidade de Paris. Ela consistia em uma feira aberta em que era possível mostrar e homenagear novas invenções, como a última moda, teorias políticas, movimentos artísticos e também aparatos eletrônicos recentes. Tudo isso era no estilo artístico da Arte Nouveau, que é esse estilo aqui. O cabaré Moulin Rouge, que recebeu esse nome devido ao moinho vermelho que se encontra na frente do local, ele surgiu em 1889 e se tornou um símbolo tanto cultural quanto social da cidade de Paris. A casa atraía todo tipo de público, com seus prazeres noturnos e as danças de cancan, até a região marginalizada de Montmartre. Além da parte cultural, a Belle Époque foi um período em que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar direitos, organizando-se em partidos políticos e sindicatos. E esse movimento não ficou restrito só ao hemisfério norte, ele também chegou no Brasil com o nome de Belle Époque Tropical. E ele foi paralelo ao ápice da extração de látex na Amazônia e a produção cafeeira no Rio, São Paulo. Figuras brasileiras importantes também foram dessa época, como Machado de Assis, Santos Dumont e o médico Carlos Chagas. Então, cidades como Rio e São Paulo decidiram incorporar em seu meio tendências parisienses. Por exemplo, na capital carioca da época, Rodrigues Alves mandou fazer uma série de reformas urbanas com o objetivo de higienizar a cidade, assim como foi feito em Paris. E também foi por causa disso que ocorreu o estabelecimento das elites locais na capital. Assim também o cotidiano feminino carioca e paulista sofreu influência de Paris, principalmente na moda e no jeito de se vestir. Isso também inspirou em São Paulo a abertura de várias lojas com esse mesmo intuito. E por causa de todas essas características, o Rio de Janeiro passou a ser considerado uma filial de Paris, porque a moda e o jeito de viver se assemelhavam muito ao da capital francesa. E na cidade de São Paulo, em 1891, foi construída a Avenida Paulista, e isso é uma ilustração do dia da sua inauguração. Então ela foi símbolo do território e também servia de moradia para os barões do café e as pessoas importantes da economia e do comércio. Em 1911 foi inaugurado o Teatro Municipal de São Paulo, inspirado na ópera Garnier de Paris, e ele tinha o objetivo de trazer mais vida social para a cidade. E apesar de todo esse entusiasmo do período, do qual ainda colhemos frutos hoje, ele originou diversas disputas por poder, principalmente na Europa. E tudo isso acabou culminando na Primeira Guerra Mundial, em 1914. E muitas das invenções desse período, como o avião de Santos Dumont, foram usadas para fins bélicos, o que caracterizou a paz armada.